O Agricultura BR, no editorial de hoje, traz um relatório, um levantamento que é fundamental para se entender o que vai acontecer ou o que pode acontecer nos próximos 10 anos em relação à demanda por produtos desenvolvidos pela agropecuária e também à demanda geral e produção nos principais países. Nós vamos trazer um relatório agora que foi divulgado pela consultoria Moody's, a empresa de análise de risco, que traz também informações muito importantes sobre os principais cenários econômicos que existem no mundo. E de acordo com a Moody's, os próximos 10 anos é de um aumento bastante expressivo sobre a demanda para grãos, para carnes, para papel, falando aí de celulose, e outros fatores que estão diretamente ligados ao setor agropecuário. Mais do que isso, a Moody's pontua que a América Latina é a região que mais será beneficiada por essa demanda maior por alimentos principalmente. E o Brasil, entre todos eles, é o que tem a melhor expectativa de crescimento e também a maior possibilidade de aumentar. Mais importante do que isso, sem devastamento, sem desmatamento nenhum. Essa é a pontuação que a Moody's Internacional traz aqui, essa empresa de análise de risco. Eu vou mostrar o primeiro gráfico, ele traz fatores bem interessante. Você vê aqui a Moody's acreditando o seguinte, que o Brasil, a relação do Brasil com a maior demanda por alimentos no mundo. Para a Moody's, haverá um crescimento da produção no Brasil nos próximos quase 10 anos, até 2027, de 40%. O Brasil ele vai ser beneficiado por uma demanda mundial por grãos maior, um crescimento acelerado neste período de 10 anos, de acordo com a empresa de análise de risco. Em particular, deve ter esse benefício. O documento destaca que o Brasil e a Argentina possuem vastas áreas de terras cultiváveis, amplos reservatórios de água e clima favorável para a agricultura. O Brasil hoje tem 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões de hectares que são dedicados à agricultura. E é sobre esse aspecto que o Agricultura BR agora traz essas informações. Sabe por quê? Porque a Moody's, ela mostra, e aí vem a nossa crítica aqui, A nossa crítica a quem critica a agropecuária brasileira. O Brasil, ele é extremamente competitivo, tem uma produtividade extremamente elevada. Esses 40% a mais de resultado de produção que nós temos, ou que é esperado pela Moody's nos próximos 10 anos, ele é fato e ele será resultado de uma produtividade maior. Essa produtividade maior vem dos investimentos de pesquisa, aplicação em pesquisa, principalmente das instituições privadas e também públicas do Brasil, que vem garantindo esses melhores resultados. Quando comparamos o Brasil e os seus dados com os demais países produtores, olha, é uma surra. O Brasil realmente tem resultados muito melhores. Você tem aqui comigo essa tela que mostra aqui, o Brasil tem 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões de hectares para a agricultura, o que representa apenas cerca de 30% de todo o território do país. Quem está dizendo isso é a Moody's, a empresa de análise de risco, Moody's Investor Service, trazendo aqui uma situação que é muito clara em termos de competitividade do país. No Brasil, não há devastamento ou algum problema em relação ao ambiente ou ao meio ambiente causado aqui pela agricultura e pecuária. É sempre importante ressaltar isso. Quem está dizendo não é um órgão brasileiro, não é uma empresa que trabalha com agropecuária no Brasil, e sim uma das mais importantes empresas de análise de risco do mundo. Vamos comparar Brasil, Argentina e Estados Unidos? Olha só, falava aqui, Brasil, 30% apenas da sua área é ocupada com produção de grãos ou com pecuária, pastagem e agricultura. Veja como é que vem a comparativo com os outros países, porque ele chama muita atenção. Veja só o que temos nos Estados Unidos. 74% de toda a área norte-americana, de todo o seu território, é ocupado com a produção agrícola ou pecuária. Os Estados Unidos precisam de muito mais área para produzir. A Argentina, que é um país que tem uma certa competitividade em relação à ocupação, a respeito ao meio ambiente, 54%, mais da metade, é ocupado com agricultura e pecuária. Trazemos aqui o Brasil na comparação, já falei dos dados brasileiros, eu ressalto aqui que o Brasil tem essa competitividade bem alta, 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões apenas para a produção agrícola. Um outro dado importante que
a Moody's traz é em relação ao que os outros países que são beneficiados pela essa situação que foi exposta aqui nos próximos 10 anos. Esses países são principalmente Brasil, Argentina e Paraguai. A América do Sul, dentro desse cenário, deve ter realmente resultados muito positivos em relação ao crescimento de demanda, que será sobre a agricultura e também sobre a pecuária. Quando falamos a respeito da produção de carnes no mundo todo e principalmente a demanda sobre carnes, nós falamos principalmente de China. A China tem uma expectativa de crescimento extremamente elevado e são empresas de origem brasileira que devem ter o melhor resultado com essa demanda maior por carnes no mundo. Quer ver? Olha só, trazemos aqui no Agricultura BR os dados que nós temos de crescimento na produção de alimentos. Primeiramente, você tem aqui Brasil, 41%. O Brasil vai crescer na produtividade e com isso a produção cresce também. China cresce 15%. E aqui nós destacamos os Estados Unidos, que deve crescer 10%. Esses são os países que mais crescem no mundo em torno daquilo que deve ter de crescimento na produção de alimentos. Aqui entre Estados Unidos e China tem a União Europeia. A União Europeia deve crescer 12%. Eu não coloquei ali no quadro, porque a União Europeia é um conjunto de países, então deixei China e Estados Unidos, que fica mais claro para o produtor rural em casa identificar essa situação. Você que é produtor, principalmente de bovinos, de frango e carne suína, entenda, crescimento deve ser grande mesmo, China deve garantir esse crescimento e essa demanda por carnes deve ficar cada vez maior. O dado que eu vou trazer agora, ele destoa em relação ao período analisado, porque eu estava falando até agora do que deve acontecer nos próximos 10 anos, e agora quando eu falo de carnes, eu falo dos próximos 5 anos. É um espaço mais curto de tempo e com crescimento, olha, expressivo. Veja só aqui que nós trazemos em relação a esse fator, o crescimento deve ser de 8% sobre o aumento no consumo de carnes na China. Eu estou falando da China. Apenas China deve ter um crescimento de 8%. Sabe o que isso representa? 6 milhões e 600 mil toneladas de carnes a mais sendo consumidas na China. Quem que vai faturar com isso? São empresas de origem brasileira. Veja só, as oportunidades são para a JBS, para a BRF, Marfrig e Minerva. Aqui a Moody's, ela usou os dados da OCDE, que é a Organização Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, usou esses números aqui e essa aqui é para os próximos 5 anos, portanto, até o ano de 2022. Essas informações, elas são importantes, elas são uma análise técnica muito importante da empresa de análise de risco Moody's, que mostra a competitividade do agronegócio, principalmente brasileiro.